Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, o deputado Padre Pedro Baldisseira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, ata da 8ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de fevereiro de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia, às 9 horas do dia 21 de fevereiro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso, Gessé Lopes e Maurício Scudelarque. Ato contínuo, o senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência número 0030-DL de 2019, que constituiu comissão parlamentar de inquérito para investigar ilicitudes praticadas nas obras da Ponte Hercílio Luz. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Ricardo Alba, Bloco Social Liberal, PSL, e Laércio Schuster, Bloco PP, PSB, PRB e PV. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 057 a 059 de 2019. Após ser discutida pelos senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes, deixou de ser votada por falta de quórum a moção de número 47 de 2019, bem como o requerimento número 108 de 2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 106 107 de 2019 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações números 120 a 132 de 2019. Explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era o que tinha, senhor presidente. Na forma do regimento interno da Casa, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que distribua o expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito é o deputado Sargento Lima, que tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, membros da mesa, meus pares, todos aqueles que nos assistem pela TV e nos acompanham pelas redes sociais através de seus dispositivos móveis. Irei usar meu tempo nessa tarde, hoje, nessa tribuna, para uma reflexão acerca de um pensamento filosófico e religioso do cristianismo que afirma a imortalidade da alma e o conceito de céu e de inferno. Ao conceber essa ideia, de pronto me veio a imagem do falecido ditador venezuelano, senhor Hugo Chávez. Acredito que o mesmo era um homem de ideais socialistas, comunista, se intitulava lenicista e marxista,
e, por dedução óbvia, ateu. Seria uma pretensão minha, ou de qualquer um, dizer que a alma do mesmo estaria no céu, sendo que ele ateu, o que já seria o suficiente para não estar lá. Como não existe uma terceira opção, nos sobrou o inferno. E isso é apenas uma conjectura. Eu gostaria de deixar claro isso, né, uma prospecção filosófica, porque cabe a Deus a julgar a alma e o destino de todos os homens, né? No entanto, esse pensamento me levou a admitir algo que jamais pensei em dizer um dia: pobre do diabo. Comecei a imaginar o mesmo implantando no seu aquecido lugar, e que em pouco tempo não haveria nem mesmo uma única pedra de carvão para que o mesmo fizesse um braseiro, ou já estariam sucateadas suas caldeiras e seus espetos. Eu tenho um vídeo e gostaria que fosse acionado ali. Luchadoras y luchadores sociales, a continuación, el líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías. Esta mañana conversé, por cierto, con nuestra gran amiga, la ministra de la Casa Civil, la Presidencia de Brasil, nuestra buena amiga Dilma Rousseff, una gran compañera, una gran compatriota de esta patria grande. Ella fue ministra de Energía de Lula, una gran patriota sudamericana. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff incluso viene de la línea dura. Dilma, creo que su esposo y ella participaban en aquellos movimientos. En una ocasión secuestraron a un embajador yanqui en Brasil. Yo conocí aquí una reunión que hubo, me impresionó su claridad de concepto y su profundidad de aquella mujer y su pasión además. ¡Patria! ¡Socialismo o muerte! ¡Venceremos! Lula, lamentablemente te queda 1 año y 3 meses de gobierno. Pero bueno, no importa. Yo sé que Dilma ganará. Es mi candidata, digo yo. No quiero meterme en las cosas internas de Brasil. Ya me van a acusar de injerencia. Pero es mi corazón que habla. Es mi corazoncito que habla. ¡Patria! ¡Socialismo o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! Obrigado. E escolheram a morte. A morte pela fome, pela inanição, a morte por falta de medicamentos básicos, a morte por falta daquilo que é o mais básico, por falta de perspectiva de vida, sem trabalho, em um país que a inflação supera 1 milhão%. Conflitos internos envolvendo civis e a Guarda Nacional, militares desertando, o êxodo causado pela desgraça e pelo medo de ver seus próprios filhos morrerem de fome. Quando Hugo Chávez ele fala sobre a Pátria Grande era um projeto de transformar toda a América Latina, né, unida pelos seus ideais socialistas. Isso não é um sonho, isso é um pesadelo. E que, graças a Deus, por pouco, mas por muito pouco mesmo, nos livramos. E que isso nos sirva de lição, que nos sirva de lição o sofrimento do povo venezuelano. Deixo como nota aqui o meu repúdio à ditadura cruel que traz dor, que traz fome, desgraça ao sofrido povo venezuelano. E para aqueles que ainda cogitam, mesmo em pensamento, aqueles que ainda cogitam, mesmo que seja somente por pensamento, instaurar a desgraça em nosso país, quero dizer que nossa bandeira não é roja, pelo que se ela verde e amarela. Nossa bandeira jamais será vermelha, ela é verde e amarela. Muito obrigado.
Ainda inscritos em breves comunicações, próximo orador inscrito, o deputado Fabiano da Luz, ao qual tem 10 minutos para a manifestação, deputado Fabiano. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Padre Pedro, que preside esta sessão, cumprimentar as deputadas, os deputados, e de uma maneira bem breve trazer um pouco aqui um relato do que nós vivenciamos ontem nesta casa com relação aos atingidos por barragens. Ontem nós recebemos várias entidades, vários movimentos que relataram um pouquinho da realidade do que estão vivendo, do que estão sofrendo e da apreensão que estão tendo com relação à situação das barragens que nós temos em Santa Catarina, comparado ao que aconteceu, ou provocados esse medo também pelo que aconteceu em Brumadinho. E só para relembrar aqui a todos, hoje em Santa Catarina nós temos 177 barragens, 9 delas são barragens de rejeitos. E o governo federal estipulou que 44 dessas barragens deverão passar por uma vistoria, 7 das 9 que contêm rejeitos. E 288 barragens estão em fase de construção ou liberação, das mais diversas, de contenção, barragens hidrelétricas e de outros fins. E o nosso próximo passo agora é justamente o de criarmos a frente parlamentar e, a partir daí, realizarmos, na primeira semana de abril, uma audiência pública em que vamos, então, reunir todos os envolvidos com as barragens, sejam os atingidos, sejam as construtoras, sejam os órgãos fiscalizadores, sejam as instituições que liberam estas construções, sejam os municípios envolvidos, sejam a sociedade, para que a gente crie algumas ações que possam vir a prevenir alguns desastres, alguns planos de evacuação, alguns planos de atendimento às famílias que foram realocadas. Então, é muito importante que a gente tenha o envolvimento de toda a sociedade, que nós, catarinenses, tenhamos esse compromisso para com o nosso povo, porque nós já tivemos agora, no final de semana, um sinal com o rompimento de uma pequena barragem em Taió, que, felizmente, não causou nenhum problema em termos de vidas, apenas invadiu uma propriedade, por sorte não chegou à residência da família, mas nos chama a atenção de que problemas maiores podem acontecer. Então, para evitar esses problemas, para a gente realmente tratar com respeito, com dignidade o cidadão catarinense, é que nós vamos instalar esta frente parlamentar, e aqui os 40 deputados estão convidados a fazerem parte dela, e a partir daí criarmos um plano de ação para que a Assembleia possa, juntamente com os órgãos competentes, fazer a vistoria desses locais, de algumas dessas barragens, e assim como o próprio comandante Mocelin nos passou aqui, que os bombeiros já fizeram uma vistoria, mas que a gente tenha todos esses dados na mão e consiga realmente ter algo prático, sólido e concreto, que mostre que Santa Catarina, com suas 177 barragens, com as mais 288, mesmo assim vai estar seguro, e os catarinenses com a sua vida realmente preservada. Então, contamos desde já com a participação de todos. Obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz. Na sequência, inscrito para falar, deputado Ivan Nats. Deputado Ivan, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhor presidente, Padre Pedro, muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. O que me traz hoje à tribuna da Assembleia
De fato, é um tema muito triste. Muito triste para quem tem filhos, muito triste para quem já perdeu filho em acidente de trânsito, como é o meu caso, que perdi um garoto de 20 anos de idade numa imprudência de um motorista de trânsito. E o que me traz à tribuna é sobre o trágico acidente, que foi um verdadeiro assassinato, que aconteceu nesse último final de semana, lá na BR-470. O Jornal de Santa Catarina, o jornal da minha cidade, fez uma importante reflexão a respeito desse tipo de acidente. Ou seja, os acidentes com vítimas fatais ou de lesões graves ocasionado por motoristas embriagados. Senhores deputados, nós temos um histórico lá na minha cidade, principalmente, ao qual eu fiz o levantamento, de vários acidentes que levaram à morte de pessoas causadas por cidadão dirigindo embriagado. Há 2 anos e 8 meses atrás, em 2016, um acidente da 470 matou um casal e comoveu toda Indaial. No carro estava o filho deles, uma criancinha de 2 anos. Apenas essa criança sobreviveu. O motorista que matou o pai e a mãe dessa criança dirigia sob efeito de álcool. Pagou fiança de R$4.000 e foi liberado, e assim permanece até o dia de hoje. Ele foi preso em flagrante, assumiu o risco de matar, ou seja, o dolo eventual, porque dirigia sob condição de álcool, e ainda pobre, não tinha condições de pagar nem mesmo a fiança, foi solto sem essa condição. 3 anos antes, nós também tivemos um outro acidente na 470, em que morreu Nicolas Melo Paivani, de 28 anos. Ele perdeu a vida próximo à cidade de Navegantes, quando trabalhava do Uber. A pessoa que causou o acidente do Nicolas Piovani estava completamente embriagado, foi recolhido e logo em seguida liberado. O Ministério Público desse processo, por exemplo, entrou com um inquérito e não há previsão de julgamento. 4 meses atrás, no dia 20 de junho, outro acidente semelhante, dessa vez na cidade de Blumenau, levou a vida de Alex Sandro Barros dos Santos, 29 anos, Eliseu Santos Moraes, 25 anos, que também trafegava pela 470. Eles foram atingidos por um veículo CRV Honda, que invadiu a pista contrária e lhes tirou a vida. O motorista desse acidente permanece livre, ainda sem julgamento. Nós, no Brasil, vivemos uma epidemia dos acidentes de trânsito. Vítimas jovens, geralmente jovens, e famílias destroçadas por essa grave epidemia. E o que nos chama a atenção não é o homicídio culposo, quando a pessoa não tem o desejo de matar, se envolve num acidente involuntariamente, e todos que estão dirigindo são capazes de cometer um homicídio culposo. Não viu o motorista, não se apercebeu da motocicleta, não teve o desejo de cometer nenhuma lesão contra ninguém, e o acidente pode acontecer. Mas nesses casos, nos últimos 8 acidentes da minha região, com vítimas fatais, embriagadas, todas, especificamente todas, estão livres. Não há uma prisão por crime de dolo nos acidentes de trânsito onde a pessoa esteja embriagada. Recentemente, senhores deputados, os senhores sabem, aconteceu um acidente lá em Balneário Camboriú, em que o filho do ex-prefeito dirigia um carro em alta velocidade dentro de Balneário Camboriú, tirou a vida de um taxista e outras 3 pessoas.
Já fazem 4 anos e este julgamento ainda não aconteceu. Quem tirou a vida daquelas 4 pessoas anda livremente circulando pelas praias e bebendo pelos bares. Então, senhores, é preciso fazer nós precisamos travar uma batalha em que a legislação federal seja alterada. O crime de quem bebe e dirige tem que ser hediondo, não permitir nenhuma espécie de progressão de pena, muito menos liberdade condicional ou qualquer outro requisito que permita que a pessoa saia da prisão antes do julgamento. O crime que aconteceu lá em Blumenau nesse final de semana, em que todos viram pelas redes sociais, também teve uma participação culposa da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um trabalho extraordinário, tem que se reconhecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Mas, nesse caso especificamente, 2 pessoas ligaram para a Polícia Rodoviária Federal, identificaram a placa dos veículos, comunicaram à Polícia Federal, o policial federal atendeu a ligação. Eles pediram que o carro fosse interceptado quando passasse no posto da Polícia Rodoviária, porque ele vinha em zigue-zague pela 470 Rio do Sul, Blumenau. O policial rodoviário federal, o agente, ignorou as alterações, os chamados das pessoas. Esses policiais, nesse caso específico, contribuíram significativamente para o efeito morte. Então, senhores deputados, a Polícia Federal tem que ter uma posição muito mais atuante nas nossas rodovias. É possível circular com um carro do Rio Grande do Sul ao Pará sem encontrar um posto policial em movimento, nenhum. Agora, um radar a 60 km por hora, você vai encontrar tripé lá na frente do posto policial. Então, é possível, é forçoso, senhores deputados, reconhecer que, em termos de fiscalização, especificamente nesse caso do acidente da 470, em que os motoristas avisaram que aquele cidadão dirigia embriagado, houve uma omissão dolosa do agente da Polícia Federal, e isso tem que ser investigado e punido. Nós precisamos, senhores deputados, pressionar a Câmara dos deputados federais, no sentido de alterar a legislação, modificar a legislação. É muito branda a legislação de quem bebe e dirige. E Vossas Excelências, que viajam para o exterior, sabem como isso funciona. Por que no exterior brasileiro não bebe e dirige? Por que quando viaja para o exterior não bebe e dirige? Porque lá tem punição severa, tem leis firmes e rígidas, que fazem com que o cidadão cumpra efetivamente a lei. Tenha medo do Estado. Aqui a gente não tem medo do Estado. O cidadão lá de Blumenau agora contratou a maior banca de advocacia do Estado de Santa Catarina. É um cara que tem dinheiro. O que vai acontecer com ele? O Poder Judiciário, diante da legislação que tem hoje, vai exigir que ele fique no máximo 30 dias detido. No máximo. Porque terminado o inquérito policial, colhidas as provas, ele tem endereço fixo, tem residência fixa, tem emprego, é conhecido, vai ser solto. Não vai ser solto porque um juiz quer soltar, vai ser solto porque a lei diz que ele deve ser solto. Então nós temos que atacar a questão criminal, para a lei ser mais dura, e temos que principalmente, senhores deputados, criar a lei de bloqueio de bens, fazer o cidadão sofrer no bolso o crime que ele cometeu. Eu sou advogado que trabalho especificamente em ações de indenização. Já passaram pelas minhas mãos centenas de casos iguais a esses. E, senhores deputados, em 10 anos, não haverá ainda uma sentença cível indenizatória. Daqui a 10 anos, a indenização dessas famílias ainda não aconteceu. Assim como também não vai acontecer a punição criminal. Leis severas, bloqueio de bens, prisão, não permitir
Mais 30 segundos para concluir, senhor deputado. Não permitir a progressão de penas e exigir que o cidadão fique segregado o maior tempo possível é o caminho para a gente combater esses assassinatos de quem bebe e dirige pelas ruas do país e da nossa Santa Catarina. Muito obrigado. Ainda em breves comunicações, com a palavra a deputada Luciane Carminati, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, deputados, deputadas, todos que acompanham pela TVAL. O tema que eu vou abordar hoje é um tema do momento, de uma preocupação de todos os brasileiros e brasileiras, uma preocupação das mulheres, dos agricultores e dos professores também. É o tema da reforma da Previdência. E eu faço questão aqui, nesse momento, de também trazer alguns elementos para a gente ter uma leitura do quanto o slogan do governo, que agora sim todo mundo vai pagar, não é verdade. A gente tem uma reforma que vai empobrecer e que, eu tenho dito, é praticamente dizer acabou a Previdência pública no nosso país. Em 20 de fevereiro, o governo apresentou, então, essa reforma, que ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado também. Hoje, como é que é hoje a idade mínima? Então, hoje nós temos a idade mínima e temos o tempo de contribuição. Hoje não existe idade mínima. A soma do tempo de contribuição deve atingir 85 pontos para mulheres e 95 para homens. Então, não existe idade mínima hoje. Se você atingir a contribuição, você se aposenta. Com a reforma, passa a existir 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Ok? Vale tanto para público quanto para o privado também. O tempo de contribuição, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje é de 35 anos para homens e de 30 anos para as mulheres. Nós passamos a ter, então, 40 anos de contribuição. Um trabalhador que ficar 5 anos desempregado, ele terá que somar 45 anos de vida a mais para poder fechar os 40 anos de contribuição, se a gente olhar esse período, né, de desempregado intercalado ou contínuo. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos e 60% do valor do benefício, que sobe 2% apenas a cada ano somado de contribuição. Ou seja, se aprovada a reforma, o aposentado só vai ter 100% do benefício se ele contribuir com o INSS por 40 anos. Então, vamos pegar aqui os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 23 anos, concluindo faculdade. Entra no mercado de trabalho agora. Você tem que contar 40 anos. Ela não se aposenta aos 60. E se ela ficar 5 anos desempregado, você conta mais 5 anos para você ter o total de 40 anos de contribuição. Mulher 25 com 3 anos de contribuição é a regra atual, né? 52 anos no mínimo, desde que consiga ter o tempo de contribuição. E a regra da reforma é 62 anos. Então, as mulheres aqui aumenta de cara 10 anos. Homem aqui, com um exemplo também, 28 anos, com 7 anos de contribuição, com 56 anos se aposentaria, conseguiria sua aposentadoria, e com a reforma, 65 anos. Professores, aqui está na minha avaliação a facada no estômago. É praticamente o presidente dizer, professor, você não tem nenhum valor para o nosso país. Atualmente, os professores podem se aposentar aos 55 anos, com 30 anos de contribuição. E as professoras com 50 anos, desde que tenham 25 anos de sala de aula. Se você ficou na direção, na secretaria, né, se tornou deputada ou então vereadora, esquece, é 25 anos de sala de aula. Com a reforma, pasmem, só pode se aposentar desde que o professor tenha, homem e mulher, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Eu quero dizer aqui para os nobres colegas, visitar uma creche. Visita uma creche. O que é para um professor ficar com 20, 22 crianças pequenas, 40 horas? Ou o que é para um professor
de séries finais, que tem 400, 500 alunos, porque são disciplinas, muitas vezes nem conhece direito de ser professor, tem cargas horárias distribuídas em 3, 4 escolas, e mais do que isso, a gente está acompanhando aqui em Santa Catarina, a maioria dos professores são ACTs, não conseguem em um ano, deputada Ada, ter 12 meses de trabalho. Portanto, esses 30 anos de contribuição para o professor, ele se multiplica na idade. Então, aqui está uma situação, na minha avaliação, extremamente grave. Eu tenho um menino de 6 anos. Eu fico imaginando uma professora, deputado Alba, com 65, 62, 60 anos de idade, dando aula para o meu pequeno de 6 anos. Que tragédia para a qualidade da educação. Para o aluno, para o meu filho, mas também para o professor. Pasmem, quem é que aguenta nessa idade? Lembrando aqui que é uma das profissões que mais tem atestados médicos junto com a saúde, tá? Pode passar. Aposentadoria rural. Atualmente a idade mínima é 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Isso as mulheres conquistaram na Constituição de 88, com no mínimo na roça 15 anos de contribuição. O que acontece agora? Nós temos homens e mulheres, então aqui castiga a mulher de novo, né? Aqui está a suposta tese da igualdade, como se homens e mulheres na roça trabalhassem igual. Quem conhece a roça como eu, que tenho muitos parentes na roça, né, Marlene? As mulheres vão para a lavoura, vão tirar leite da vaca, entram dentro de casa, vão fazer a comida, vão limpar a casa e vão colocar a roupa na máquina. Elas continuam trabalhando. É por isso que nós conquistamos 5 anos a menos, porque, segundo o IBGE, as mulheres no Brasil ainda trabalham em torno de 7,5 horas a mais do que os homens. Então, a aposentadoria, deputado Vicente, é para compensar um pouquinho esses 5 anos que tem uma tripla jornada. Aqui fica tudo igual, né? A igualdade na desigualdade aqui. 60 anos para homens e mulheres. Coitado dos agricultores. Deputados, visitem as propriedades rurais. Converse com os agricultores para ver essas mulheres de mãos calejadas, sofridas, com a coluna torta, sem condições de trabalhar. Mais 5 anos de idade e mais 5 anos de contribuição. Benefício de prestação continuada. Aqui está outra situação que é de chorar. Eu tenho minha mãe com 78 anos. Ela ganha um salário mínimo do meu pai, que faleceu, a pensão, e um salário mínimo dela, deputado Mocelin. 2 salários mínimos. Ela se aposentou também com a idade de 55 anos. Imagine que pela proposta, com 60 anos, quando se aposentar, os velhinhos vão ganhar R$400. O governo está instituindo o salário mínimo para os aposentados de 60 anos de R$400. Eles só vão ter o salário integral aos 70. Claro que o governo joga 10 anos, R$400, quero ver qual é o velhinho que vai sobreviver até os 70. Já aproveita e diminui aí de cara a expectativa de vida dos velhinhos, dos nossos idosos. Limitação de benefícios. Então, também aqui entra a pensão por morte, por exemplo. Corresponde a metade do total que o titular recebia, né? Peguei o caso da minha mãe aqui. Se fosse hoje, com essa proposta, ela não ganha as 2 aposentadorias. A aposentadoria dela é a pensão. Ela vai ganhar a metade. Mas, pasmem, os 2 não eram segurados do INSS, não contribuíram a vida inteira. Agora, quando você perde um companheiro ou companheira, você tem que ser castigado. Mesmo que ele trabalhou a vida inteira, tu vai receber 50% do total que o titular recebia, né? Com um acréscimo de 10% por dependente. Ora, uma mulher que tem 60 anos ou 70, como a minha mãe, ela não tem mais dependente, né? Então, o governo aqui está brincando com o sentido do brasileiro, né? A limitação dos benefícios, já falei também, rapidamente, pode passar. E aqui está uma coisa que
os deputados vão ser muito cobrados, né? Se vocês visitarem os municípios catarinenses, vocês vão verificar que em muitos municípios, qual é a maior fonte de arrecadação do município? Seguridade Social, aposentadoria e os benefícios. Tirando uma que outra empresa, é justamente a aposentadoria, os benefícios sociais que mais movimentam a economia local. Por fim, o regime de capitalização eu não vou falar, é uma vergonha, é somente a contribuição do cidadão sem a participação do Estado e do patronato. Então, somos contra... 30 segundos, deputada. Quero deixar muito claro aqui que no debate da Previdência nós temos que parar com essa historinha de que é melhor para todo mundo. Não é verdade. O povo mais ferrado, trabalhador da roça, né? Os da saúde, os da educação, os trabalhadores, de uma forma geral, se a gente cruzar aqui a expectativa de vida do brasileiro, que em Santa Catarina é um dos melhores ainda, 77 anos, mas no restante dos estados, a grande maioria, a expectativa de vida é 70 anos. Ainda em breves comunicações, com a palavra a deputada Marlene Fengler. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Só para anunciar a presença aí dos amigos de Uruçanga, o Tiago Mutini, que é o diretor de esporte e lazer de Uruçanga, o Sérgio Macari, famoso possante, que é o ex-presidente do PP de Uruçanga, e também o José Carlos José, o famoso Zé Bis, vereador lá em Uruçanga. Obrigado pela presença de vocês. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Kudilark. Só para registrar a presença do Paulo Duarte Jaguaruna, ele que é presidente da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu, que graças a um trabalho que ele fez, foi incluído nos Jogos Abertos de Santa Catarina, e que ele está apoiando, inclusive agora, já está definido aí pela FESPORT, a inclusão também do boxe e do Muay Thai. Então, um trabalho que juntos fizemos para incluir esses esportes que já são olímpicos nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Agora sim, com a palavra a deputada Marlene Fengler. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, entre tantas polêmicas que acompanhamos pelas redes sociais e os veículos de comunicação nas últimas semanas, algumas questões precisam de maior reflexão. Como mulher parlamentar e membro da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, trago a essa tribuna o debate que está no Supremo Tribunal Federal sobre a criminalização da homofobia e transfobia, que ocorre no vácuo deixado pelo Congresso Nacional, que se omitiu em não legislar sobre o tema. Lembro que há mais de uma década, em 2006, o assunto começou a circular na Câmara Federal, que Vossa Excelência ainda estava lá, deputada Ada? 2006, não, né? Sim? Enfim, o assunto começou a circular na Câmara Federal pelo entendimento de que havia necessidade de penalizar atos homofóbicos com uma lei específica. O projeto de lei apresentado na época, que foi o PL 122, acabou engavetado em 2013, no aguardo de uma reforma total do Código Penal. Outras iniciativas foram encaminhadas, como, por exemplo, o PL 7582, mas também ficaram no meio do caminho. E ao se omitir do seu papel de legislador, conforme prevê a Constituição brasileira, e não tipificar o crime de homofobia e transfobia na legislação penal, o Congresso deixou uma lacuna que pode estar sendo remediada no Supremo com um julgamento que não tem prazo para acabar, de ações protocoladas pelo Partido Popular Socialista e pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transgêneros, a ABGLT. Ao interpretar a Constituição, os ministros do Supremo, até agora, concordam em enquadrar a LGBTfobia como uma forma contemporânea de racismo. O ministro relator de um dos processos, Celso de Mello, considerou em seu voto que as práticas homofóbicas configuram racismo social, porque essas condutas são atos de segregação e que inferiorizam membros integrantes desses grupos.
O ministro disse, e aqui eu abro aspas para o que ele falou, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade de direitos. E ressaltou que a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais à dignidade e à humanidade de cada pessoa e que não devem constituir motivo de discriminação ou abuso. Há quem considere que já há leis demais no Brasil, e eu concordo com isso, mas dizem também que uma lei dessa natureza seja desnecessária e que se poderia enquadrar esse tipo de crime em alguma norma já existente, o que, de certa forma, é o que o Supremo está fazendo ao estabelecer uma regra temporária, até que o Congresso edite uma norma sobre a matéria. Mas eu penso que o debate serve justamente para evitar a simplificação e a relativização de crimes homofóbicos e transfóbicos. O Brasil é considerado o pior país do mundo para a população homoafetiva e detém o mais alto índice de assassinatos da população trans. Mesmo assim, há quem relativize essas estatísticas, considerando que são números irrisórios no universo de mortes violentas que acontecem no país. Como quaisquer cidadãos, os LGBTIs estão expostos à falta de segurança, mas também correm o risco de serem feridos e mortos pelo simples fato de existirem e serem quem são. É preciso tipificar a homofobia na legislação para que haja um posicionamento claro do Estado em relação aos crimes motivados pelo ódio. É preciso uma lei explícita de que o ódio não será mais tolerado. Há poucos dias, aqui nessa tribuna, também fiz uma referência à lei do feminicídio, considerando que foi um avanço justamente por tipificar a violência contra a população feminina. Tirar da vala comum os assassinatos de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Da mesma forma, uma lei que criminalize atos de preconceito e violência baseados na orientação sexual ou identidade de gênero das vítimas também seria um avanço para inibir e punir com rigor a intolerância, a discriminação e a violência contra a população LGBTI. Não se pode admitir o discurso do ódio, da intolerância, e nem supor que a criminalização da LGBTI-fobia possa configurar o cerceamento da liberdade de crença religiosa. O próprio ministro Celso de Mello frisou que as pregações religiosas, sermões e homilias, enquanto expressões legítimas de transmissão da doutrina religiosa, têm amparo constitucional. O que é considerado crime é a incitação ao ódio público e ao ódio racial. E é nosso papel, como representantes da sociedade, estabelecer e aperfeiçoar a legislação para que o Estado cumpra sua função de proteger a todos contra quaisquer atos de violência e que atinjam a dignidade humana. Me aproprio aqui das palavras do também ministro Edson Fachin, de que nada na Constituição autoriza a tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. Toda pessoa tem o direito de viver em sociedade sem preconceitos. O debate, em resumo, tem a ver com ser humano, com o direito humano de ser. E é com base nessa premissa que eu pretendo pautar minha atuação na Comissão dos Direitos Humanos e nesta Casa, sem esquecer jamais de valores ensinados pelos meus pais e que sempre estarão presentes na vida: respeito, empatia, tolerância e amor ao próximo. Muito obrigada. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Com a palavra, pelo tempo de até 15 minutos, Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu torno a vir a essa tribuna em relação a um problema que eu já coloquei aqui antes, que é o estado de conservação das nossas rodovias.
Algo muito grave está acontecendo no Estado e muitas situações de acidentes poderiam ser evitadas caso nós tivéssemos recursos suficientes e atenção e não abandono de vários trechos de rodovias estaduais, caso tivéssemos aí sido deixado uma estrutura mínima para se prover algumas regionais da infraestrutura, assim eram chamados, e a gente não sabe como é que vai terminar isso, para evitar situações desgastantes para o governo, para quem representa as regiões, para os prefeitos, enfim, para entidades e, ao final, para o cidadão comum, que muitas vezes perde financeiramente com isso, com acidentes, com danos aos veículos, e também para a parte produtiva de determinadas regiões, que muitas vezes determinados trechos impedem praticamente o tráfego imaginável naquela situação. Eu já fui presidente de partido durante 4 anos e como ex-secretário e também como militante político, 2 vezes deputado estadual, eu tenho um grande conhecimento do Estado. Não conheço todo o Estado, tenho que dizer, mas algumas regiões eu conheço mais ou menos profundamente. E eu qualifico uma das que eu conheço, o acesso da 116 com o Major Vieira é realmente lamentável. Talvez seja o índice por metro quadrado de buraco que talvez não aconteça facilmente na face da terra. Eu acho que é a pior trecho rodoviário catarinense. Mas parece que recursos tem para 3 pontes, para a ponte Pedro Ivo, ponte Colombo Salles e ponte Hercílio Luz. São as únicas obras de relevância da infraestrutura catarinense. 3 pontes aqui em Florianópolis. O restante está à própria sorte. Os acidentes continuando e os problemas se avolumando. Então, eu queria conclamar a todos as pessoas que moram lá na região do Vale do Itapocu, ali de Guaramirim, Massaranduba, que são abrangidas pela SC 108, que realmente é uma dessas rodovias realmente abandonadas. E eu queria que entendessem que parte desse vídeo que eu vou mostrar em seguida, eu apareço, mas é uma parte de uma campanha que eu tenho feito para estimular a participação das pessoas, do cidadão, das regiões, da região em que eu moro, para que ele ajude a protestar e ajude a agilização desse serviço. Por favor, o primeiro vídeo do senhor Paulo Ricardo, uma pessoa que mora... É uma estrada que está morrendo e matando. No trecho entre Guaramirim e Massaranduba, ela está abandonada, cheia de buracos, causando prejuízos, provocando acidentes e tirando vidas. Quem trafega por ela sabe bem os riscos que corre. Eu chamo Paulo Ricardo, moro em Jaraguá do Sul, trabalho aqui em Massaranduba e passo todo dia, faz 5 anos, na rodovia 108. E a estrada é bem precária, já furei pneu, já vi acidente por causa dos buracos. Até ontem aconteceu 2 carros de fora que eu vi que estava com o pneu estourado por causa do buraco, está bem complicado. Até já causou acidentes por causa do buraco. A pessoa não vê o buraco, quando quer desviar já não perde o controle e acaba até perdendo a vida. Acho que tem que mais gente morrer para eles conseguirem arrumar isso. É dever do Estado dar segurança e saúde para a população. Precisamos proteger o patrimônio das pessoas e garantir a vida. Essa é uma demonstração de que, assim, nós temos que ajudar e pedir apoio da população realmente para fazer com que haja um clamor para determinados pontos do Estado aí, senão a coisa acaba não evoluindo. Não quero nada aqui dizer que a culpa é do governo que ora assumiu há poucos dias atrás, mas é uma forma de demonstrar nossa insatisfação por essa dificuldade. Como não bastasse o estado da rodovia, veio uma tromba d'água num determinado ponto da rodovia e provocou um estrago muito grande em Guaramirim, levando parte da rodovia que hoje está fechada no trecho bem confluente com Jaraguá e Guaramirim.
Então, é necessário que vocês entendam o sofrimento e a urgência, e eu pediria ao líder do governo aqui, o coronel Mocelin, que nos ajudasse a agilização dessa obra, né, que a Secretaria de Infraestrutura pudesse ficar mais sensível com a força que Vossa Excelência representa, para que a gente possa resolver o quanto antes esse problema, que é um problema agora realmente econômico para a região, porque os caminhões, e passa caminhão que vem cheio de container, ou seja, com container, pode um apenas, passar no meio das cidades e seguir adiante para 470, acima, para Blumenau, enfim, aquilo virou realmente um problema sério. Por favor, deputado Alba. Deputado Vicente, parabéns por trazer este tema. Me coloco ao lado de Vossa Excelência e acredito que o secretário estadual de Infraestrutura terá muito trabalho pela frente, porque herdou uma infraestrutura rodoviária aqui em Santa Catarina que há décadas não tem reparos, aqueles reparos necessários para a manutenção da via. E ali a região da estrada, a rodovia estadual, que corta Massaranduba e que liga até Guaramirim, até Jaraguá, é uma verdadeira vergonha, completamente esburacada, como Vossa Excelência está passando aqui e que tem todo o nosso apoio. Aliás, o compromisso do governo do Estado em rever, em recapar, em melhorar as rodovias, a malha viária estadual, foi um compromisso dito, inclusive, aqui pelo governador, quando tomou posse nessa casa. Então, estamos ao lado de Vossa Excelência e vamos cobrar junto a melhoria nessas rodovias. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de passar agora um vídeo, até com permissão da RBS, da NSC agora, eu sempre confundo, me lembro disso ali, mas não faz mal, é tudo a mesma coisa, que retrata a dificuldade que aconteceu. Felizmente, nós não tivemos mortes, mas realmente o estrago foi grande. Por favor. Em Guaramirim, a SC-108 continua interditada e mais de 20 pessoas estão num abrigo da Prefeitura. A situação mais grave é no bairro onde um grande desmoronamento de terra atingiu pelo menos 10 casas. Do alto dá para ver o tamanho da destruição. Fica ainda mais difícil acreditar que ninguém se machucou. A Karina ainda tenta entender. Para trás ficaram as lembranças e também momentos de pânico e de terror. Ninguém dormiu, todo mundo ficou acordado, ninguém conseguiu comer, as crianças queriam saber onde estava o brinquedo, onde estava a bicicleta, onde que eles vão ficar agora. Vocês perderam? Perdemos tudo. Por sorte, ela e toda a família se salvaram. Sem luz, um vizinho foi gritando para o outro e por isso que todos saíram ilesos. A gente gritou, tá caindo terra. Aí todo mundo começou a correr porque percebeu o que era, entende? Agora é o recomeço. A família se dividiu. Uns estão na casa de amigos, ela na casa da sogra. Situação parecida da Sandra, por pouco a tragédia não foi maior. Eu escutei o morro descendo, as pessoas gritando, eu olhei pela janela da minha casa, quando eu vi, estava vindo o barranco, tudo, e eu saí gritando com a minha filha no colo e chamando a minha família. Hoje ela está no único... Com isso, vocês podem ver assim, que o agravamento do tráfego ali pela SC-108 foi interrompido. Nós levamos e agradecemos aqui o secretário João Batista da Defesa Civil, que sexta-feira esteve em loco e ajudou a fazer já uma prévia do estudo geológico, mas foram interditadas mais de 68 casas, residências, e, é lógico, aumentou o problema social. Mas acreditamos que essa campanha ela possa se multiplicar em tantos outros pontos do Estado. Aqui é uma demonstração pequena do que a gente pode fazer, mas nós vamos firme na pronta recuperação dessa rodovia e no estabelecimento de metas do governo para melhorar a qualidade de manutenção de tantas outras aí, para evitar que as pessoas se submetam a muitos acidentes e perdas. Por favor, deputado Scudelarque. Queria, com a permissão de Vossa Excelência, primeiro saudar o vereador Marcelo Achute, de Balneário Camboriú, que está aí na casa, mas parabenizar Vossa Excelência por esses temas abordados. Quando a gente defende aqui a recuperação de uma rodovia e publica,
pode ver que entram ali, e a nossa esqueceram, e a outra, as pessoas realmente, a nossa infraestrutura da rodoviária de Santa Catarina, infelizmente, está numa situação precária. A rodovia ali, Canoinhas, Major Vieira, a 116, que Vossa Excelência falou, e lá de Porto União a Matos Costa, que também é nossa região lá. Difícil a situação, muito difícil. Lá tem um pedaço que não dá para saber que antes era asfalto lá, já virou, acho que patrolaram aquilo lá. Então, a situação gravíssima. Então, muito bem abordado o tema, temos que cobrar, e o grande problema de Santa Catarina aí é investir na infraestrutura. Algumas rodovias federais com problema, e essas estaduais citadas por Vossa Excelência e algumas outras aí. Obrigado, deputado. Mas eu acredito que tem mais coisa ainda que a gente possa colocar, mais um ingrediente, que são os lobbies de modais de transporte. Com todo respeito, não há mais como acreditar que Santa Catarina seja um estado praticamente sem ferrovias, sem praticamente nenhum tipo de transporte ferroviário. Um estado pujante como nós, 7 milhões de pessoas, zonas metropolitanas necessitando desafogar o trânsito, redução de acidentes, enfim, acho uma temeridade. E dizer assim, é muito simples, né, que eu ouvi falar, infelizmente, do próprio governo, dizendo que não é uma prioridade nesse governo a questão das ferrovias. Nós já fizemos, e repito, audiências públicas aqui sobre a ferrovia translitorânea e também temas graves do acesso ferroviário a Joinville e São Francisco do Sul, coisas graves que estão no Tribunal de Contas da União, em que o patrimônio público foi lesado e nenhum centímetro quadrado no caso aqui da translitorânea, foi apresentado de projeto e nenhuma explicação plausível do desmando, de jogar o dinheiro fora no lixo, como mais de 2 milhões dormentes apodrecendo em frente a Expoville do outro lado, na sede do DENIT aqui em Santa Catarina, porque fizeram uma ferrovia completamente sem uma previsão de estudo geológico. Então, o trem iria passar por um desvio na cidade de São Francisco do Sul, e a previsão no final é de que não poderiam continuar aquilo sem o devido estudo, ou seja, o trilho ia passar no meio do pântano e as máquinas, enfim, os vagões e a locomotiva iriam provavelmente ser acidentados. Existem obras de arte, existem viadutos que foram construídos ligando porcaria, coisa nenhuma, no meio do asfalto, sem nenhum sentido. Sem nenhum sentido. Aquilo é chamado mesa de sinuca, quando se sai do caminho do porto para as praias ali de Enseada. Isso também foi denunciado para o Tribunal de Contas da União e até agora nós não obtivemos respostas suficientes do que foi feito com o dinheiro público. Não são apenas obras ferroviárias, obras de infraestrutura, outras tantas obras, seja de origem estadual ou federal, que precisam ter esclarecimento. Obras hoje com mato, com abandono e representando a velha política, o menosprezo pelos impostos e a irresponsabilidade. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, PT, pelo tempo de até 6 minutos. Com a palavra, deputado Padre Pedro Baldiceira. Sabe onde eu estava domingo? Almoçando no pessoal do diretor. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu gostaria, no horário que me pertence ao Partido dos Trabalhadores, trazer presente aqui algumas ponderações sobre a reforma da Previdência, que no contexto nacional toma conta do debate em todo o conjunto da nossa sociedade.
Nós temos concordância com a necessidade de mudança no que diz respeito à previdência social. Até mesmo em razão de inúmeras distorções em nome do próprio equilíbrio do sistema. Ora, o que nos leva a um questionamento: qual é a reforma da Previdência que o Brasil deve implementar? Essa é a questão de fundo para todos nós, cidadãos e cidadãs, pertencentes à nossa sociedade brasileira. Qual a reforma da Previdência que o Brasil deve implementar? A reforma que não ataca os privilégios de umas minorias da nossa sociedade, a reforma que não ataca os privilégios das minorias, não é reforma. E não é a reforma que o Brasil precisa, que o Brasil necessita. Uma reforma que ataca brutalmente quem menos ganha na sociedade também não é reforma. Podemos chamar de qualquer outra coisa, mas não de reforma. É nesse contexto que aqui gostaria de fazer algumas ponderações. A reforma que prejudica enormemente, de maneira especial, os idosos, as mulheres, os trabalhadores rurais, homens e mulheres, ela não pode ser tratada quando nós, como cidadãos, discutimos justiça social. E, infelizmente, esta reforma proposta pelo governo é uma reforma que ataca frontalmente e brutalmente aqueles mais miseráveis, aqueles mais pobres. São os nossos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, mas, acima de tudo, as mulheres. E olha, se nós fizéssemos uma reflexão e trouxéssemos presente a realidade, principalmente do campo, eu acredito que a gente diria não a essa proposta que acaba com a seguridade social a nível do país. Hoje, só no campo, a previdência rural, ela beneficia a quase 10 milhões de pessoas. A quase 10 milhões de pessoas. E como nós sabemos, são essas pessoas que basicamente movimentam a economia dos pequenos municípios do nosso país. São essas pessoas que movimentam a economia, que fazem o desenvolvimento dos nossos pequenos municípios. E acabando com a seguridade social, automaticamente nós colocamos em risco a sobrevivência dos nossos municípios e também de uma série de segmentos da nossa sociedade, na indústria, no comércio, todas as repartições comerciais desses pequenos municípios. Vejamos que esses, basicamente, 10 milhões de pessoas representam apenas 11,8
do montante dos benefícios do regime geral da Previdência. O que nós temos que fazer também é cobrar os devedores que chegam em torno a 450 bilhões de reais. E a reforma da Previdência, no entanto, não coloca nada a respeito desses devedores. Portanto, é um momento sério. 30 segundos para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente, um momento sério, profundo, para que nós possamos aqui nos organizar nesse sentido, para que essa reforma da Previdência, que vai ser um caos, ela não seja votada no Congresso Nacional. O próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Com a palavra, o deputado Fernando Krelink. Diretamente de Joinville para toda Santa Catarina. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos, todos que nos acompanham pela TVA, todo o público presente. Só fazendo um registro, ontem, a data de ontem foi a data do aniversário do nosso saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, que estaria completando 79 anos. Luiz Henrique fez história nesse estado de Santa Catarina e também na nossa cidade de Joinville. Então, deixar aqui registrado, em nome da bancada do MDB, esse momento importante também na data de ontem. Também dizer a vocês, senhores deputados, que hoje pela manhã eu fui surpreendido. Hoje pela manhã, junto com uma instituição lá da nossa cidade, uma instituição com causas sociais, que é o Banco de Olhos, eles saíram, o presidente e o gestor saíram às 5 da manhã de Joinville para serem atendidos pelo secretário de Saúde, o Dr. Elton Zeferino. E chegando lá, fomos muito bem recepcionados pela secretária, o qual nos atendeu super bem, e pontualmente às 9 horas fomos atendidos pelo secretário. E para minha surpresa, muito mal atendidos pelo secretário de Saúde do governo. Quero deixar claro aqui uma situação que, alguns dias atrás, fiz uma cobrança, um pedido ao governador que pudesse visitar a cidade de Joinville. No mesmo dia, o secretário da Casa Civil, Douglas, entrou em contato conosco, um atendimento fantástico. Então, quero saudar aqui o secretário Douglas, o governador Moisés, que nos deram um retorno, estarão indo a Joinville através do nosso pedido. Também quero saudar o secretário de Administração, o Jorge Tasca, extremamente comprometido, um atendimento de muita qualidade, e vários outros secretários que nos atenderam muito bem e atenderam outros deputados. Só que o secretário de Saúde não foi só o Fernando. A deputada Paulinha já esteve aqui fazendo essa reclamação da arrogância, da prepotência e da forma, o destrato com... E não é porque é um deputado estadual. Nós somos um elo de ligação da sociedade com o executivo estadual. A sociedade muitas vezes não tem a oportunidade de falar com o secretário, mas através da gente leva as suas demandas. E o secretário, eu não sei se ontem a tela quente, o filme não foi muito bom, eu não sei o que ocorreu na casa dele ontem à noite, mas hoje pela manhã ele estava de muito mau humor e nos tratou muito mal. Assim como ele fez com o deputado Gerri, assim como ele fez com o deputado Ivan Nates, assim como ele fez com o deputado Laércio, assim como fez com a deputada Paulinha, e talvez assim como fará, se não mudar isso, com os próximos deputados que irão visitá-lo. Então, deputados, deixo aqui registrado ao secretário, novamente, registro o ótimo atendimento de outros secretários, também o atendimento do governador Moisés conosco, inclusive em sua residência, quando estivemos lá, assim com a vice-governadora, com a sua família, mas o secretário de Saúde, infelizmente, está destoando no relacionamento e no atendimento com esse parlamento. Eu acho que é uma falta de respeito tremenda, não só com a Assembleia Legislativa, mas com todo o Estado de Santa Catarina. A falta de vontade e o traquejo de lidar com as pessoas. Deputado Gerri. Obrigado, deputado Fernando. Da mesma forma, fui numa audiência com ele há uns 30 dias atrás e fui atendido da mesma forma como você foi hoje de manhã. Foi assim, até um tom de, sei lá, saí de lá
não resolvendo nada, mas a forma que ele nos tratou foi muito mal. Não é porque somos deputados, não é por isso. Imagina como trata as outras pessoas. E aqui você citou a Casa Civil Douglas, e lá fala uma menina que trabalhou aqui nessa casa há muitos anos, a Gabriela. A gente liga lá, nos atende tão bem, marca a reunião, dá retorno. Então, a forma que está sendo o secretário da Saúde nos tratou foi muito mal mesmo. Foi com você, foi comigo, foi com a deputada Paulinha, enfim. Obrigado. Vou, com a permissão de Vossa Excelência, vou engrossar esse coro, porque eu tinha uma audiência a marcar lá na Secretaria da Saúde, junto com a prefeita de Salete, e foi naquele dia que a bancada do Oeste foi recebida pelo governador Moisés. E daí eu tive que ir lá na audiência da bancada do Oeste, deputado Mocelin. E a prefeita e a minha chefe de gabinete, que foram lá, foram muito mal atendidos, com grosseria, né? Parecendo que está lá porque manda, porque quer, porque... E como Vossa Excelência disse, o secretário da Casa Civil, o secretário da Segurança, o próprio secretário da Fazenda, todos os outros têm atendido, têm conversado, têm tratado com respeito, com cordialidade. Infelizmente, o secretário da Saúde, não sei se subiu o poder à cabeça, se ele acha que as coisas são assim, mas todos que vamos lá levamos um pleito da sociedade para melhorar o estado de Santa Catarina e não podemos ser tratados dessa forma. Eu não fui, mas a minha chefe de gabinete e a prefeita que estava lá, com o posto de saúde pela metade, que tem que dar uma solução, e, como disse, às vezes não dá para resolver, mas você conversando, explicando, você deixa a situação encaminhada. Eu sempre dizia na academia de polícia que 2 lugares que tem que tratar bem é na segurança e na saúde, porque são 2 lugares onde as pessoas chegam fragilizadas. E lá, quem vai lá, vai pedindo uma necessidade do município. Então, quero demonstrar aí a minha solidariedade para o amigo, que ele realmente está destoando de todo o governo no atendimento, na preocupação e na qualidade daquilo que ele está fazendo. Coronel Mocelin. Obrigado, deputado Fernando. Eu conheço o doutor Elton, foi oficial do Corpo de Bombeiros, desde tenente, que trabalhou comigo por mais de 20 anos. Às vezes as pessoas têm um perfil, ele tem um perfil fechado, ele é uma pessoa muito inteligente, muito comprometida, isso posso lhes garantir, mas ele está hoje, nesse momento, como secretário de Saúde, passando por uma situação bem difícil de fazer toda aquela gestão, de fazer um diagnóstico da área de saúde. O nosso deputado Vicente Caro Preso passou por lá e sabe o quanto é difícil, qual é a pressão da demanda muito grande que existe, poucos recursos e atender todo mundo. Vou dar um exemplo. Outro dia, os hospitais daqui, 2 hospitais ficaram sem ar-condicionado, pelo calor, acabaram queimando. E as empresas disseram que não iam consertar porque estavam com o pagamento atrasado há um tempo. Então, a pressão dele ir lá explicar que vai pagar quando possível. Então, isso tudo provavelmente sobrecarregou ele. Não é justificativo, não estou justificando a forma de tratar, mas é personalístico, eu acho que faz um pouquinho de traquejo político, mas eu me comprometo de conversar com ele e explicar essa questão mais, vamos dizer assim, mais humana de tratamento, principalmente com os nossos parlamentares e com as pessoas, mas podem ter certeza que boa vontade de trabalhar e intenção de acertar e honestidade, probidade, ele tem muito. Perfeito. Posso lhe garantir. Só complementando, existe uma frase que a gente usa em Joinville que é o seguinte: se não aguenta, por que veio? Se ele não está preparado para ter relacionamento com as pessoas, ele não tem que assumir um desafio de ser um gestor público. Se ele lá como oficial do bombeiro, ele mandava em todo mundo de cima para baixo, comigo não vai ser assim. Eu fui eleito democraticamente, fiz quase 45 mil votos, assim como os deputados que aqui estão foram eleitos democraticamente e não por indicação. E ele foi indicado
para ter um bom relacionamento com a sociedade. Então, ou ele mude essa forma, ou cada vez que ele for atender mal, cada deputado que aqui está, ele será criticado. Automaticamente, a gestão do governador Moisés será criticada. Automaticamente, nós temos que fazer pontes e não muros. Quando a gente faz muro, muitas vezes a gente não consegue ultrapassar essa barreira. Então, que o secretário entenda esse momento, também o traquejo político, e não é para fazer média com o deputado, não. Porque ali, se ele me tratasse bem e mal, eu não estava nem aí. Só que tinham pessoas ali presentes, com fins sociais, filantrópicos, querendo o bem para o Estado de Santa Catarina, que foram destratados assim como eu. Então, eu acho que ele tem que estar muito mais preparado. Assim como ele tecnicamente é preparado, um gestor público de qualidade, honesto, competente, eu acho que também a questão de relacionamento precisa muito ser trabalhada por aquele cidadão. Obrigado. Deputado, eu também quero fazer coro às suas palavras, que efetivamente eu e o deputado Laércio passamos também por um constrangimento enorme na segunda visita que fizemos à Secretaria de Saúde, do secretário, do diretor da Secretaria, posturas, por exemplo, como não permitir a entrada de assessores, limitar o número de pessoas que podem acessar o seu gabinete, determinar que os deputados esperem terminar várias reuniões para serem atendidos. Então, assim, é preciso que o governo entenda que não é um quartel. O governo não é um quartel. No quartel, o coronel é o máximo. E todos são subordinados ao coronel. E no governo, isso não existe. E se o governo não compreender que as secretarias não são um quartel, onde todos devem simplesmente obedecer, não vai conseguir governar. Então, a fala de Vossa Excelência é uma observação, a nossa também é de observação, que os coronéis do governo compreendam que naquele lugar eles não são mais coronéis, são agentes públicos, devem respeito, compromisso. A cidadão é honrado, é trabalhador, é competente, isso é obrigação. Isso é obrigação. Se não tiver esses requisitos, não pode nem estar lá. Perfeito. Então, eu faço com coro Vossa Excelência, espero que essa situação mude, porque diversos deputados passaram por aqui nesse constrangimento com o secretário da Saúde. Perfeito. E lembrando que ninguém vai na Secretaria de Saúde para levar brindes e presentes e ser... todos vão levando algum problema, que a sociedade é muito carente quanto a isso. Então, que o secretário possa repensar muita coisa e, quem sabe, nos próximos deputados, eu sei que o deputado João Amin tem uma agenda amanhã marcada lá, que ele possa já mudar o relacionamento com os parlamentares. Deputado João Amin. Deputado Fernando, eu quero me solidarizar, até porque às vezes a gente acaba constrangido com os nossos convidados, né, que não estão pedindo coisas pessoais nem particulares, estão pedindo para uma escola na educação, para um posto de saúde, para um medicamento, para um hospital na Secretaria de Saúde e assim por diante. Eu tive duas belas experiências na semana passada. Primeiro, na Secretaria de Educação, onde eu não conheci o secretário, fui muito bem atendido com uma delegação de Nova Veneza. E na quinta-feira, recebi a ligação da primeira-dama do Estado para tratar sobre a situação da Fundação Nova Vida, que tem um processo de investigação pelo Ministério Público já há 10 anos. Eu nem sabia que existia isso, e eu acredito que quanto mais transparência tiver sobre essa situação é importante. Agora, quando a gente vai na Secretaria, tu tens experiência já de ter sido vereador, a gente não deixa de ser aqui um vereador estadual, né? A gente, independente de oposição, situação, quer ouvir um compromisso com a demanda que a gente está levando, que não é para o Fernando, não é para mim, não é para ninguém, é para uma cidade, às vezes até para uma região. Então, quero me solidarizar a esse seu pronunciamento, quem sabe no futuro isso mude. Com certeza. Muito obrigado, senhores deputados. Próximo horário pertence ao Bloco Social Liberal, PSL-PR, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Com a palavra, o deputado Alba. Antes, registro com muita alegria a presença do vereador César, do município de Pinhalzinho. Seja bem-vindo a esse parlamento. Senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em todas as regiões da nossa bela Santa Catarina. Quero começar o meu pronunciamento de hoje falando que Santa Catarina e, sobretudo, o Vale do Itajaí está de luto pela morte das duas jovens meninas, Amanda e Suelen, de 18 e 21 anos, respectivamente, que foram vitimadas
por uma direção irresponsável na BR-470. Eu não vou aqui fazer discurso em cima de uma fatalidade dessas. Eu quero externar o meu sincero sentimento, meus pêsames à família, as famílias enlutadas, e que Deus ajude a superar esta dor imensa e irreparável. Confio no Poder Judiciário, sou servidor do Poder Judiciário e confio no Poder Judiciário, e que os motoristas, as pessoas, sejam mais responsáveis quando o tema é direção. Quero registrar aqui, senhor presidente, a vinda do ministro da Saúde para Santa Catarina, que trouxe 28 milhões de reais e 13 ambulâncias entregues pelo próprio ministro Mandetta, que é médico e que tem a sensibilidade para as demandas da área da saúde. A entrega desses veículos e a assinatura dos convênios ocorreu com a presença do governador Moisés e tem um simbolismo muito grande, porque reforça o compromisso que o governo Bolsonaro tem com toda Santa Catarina. Trata-se de um retorno dos pagamentos que foram feitos pelos catarinenses de impostos à União, é uma obrigação federal, e há que se ressaltar aqui a importância desse tema, lembrando que os recursos que foram liberados, deputados, já foram alocados há muitos e muitos meses atrás, mas foram liberados agora. Foram alocados há muitos e muitos meses atrás, estavam parados no Ministério da Saúde, com destinação já feita há muito tempo atrás para determinados municípios, e a nossa bancada federal e o governador Moisés e o governo Bolsonaro, o ministro Mandetta, demonstrando a preocupação com a saúde do cidadão catarinense, trouxe verbas, 28 milhões, e trouxe ambulâncias que vão contemplar vários municípios. É claro, muitos outros municípios merecem mais atenção, mas lembrando que essa era uma verba que estava parada, já estava alocada há muitos meses atrás e que foi resgatada agora pelo nosso governador Moisés para a saúde, para as pessoas em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Corrigindo o equívoco desta mesa, não havia sido comunicado que o tempo seria dividido, então eu peço um tempo ao deputado José Milton Schaefer, para que na sequência, após ouvirmos o deputado Mocelin, possamos ouvir Vossa Excelência. Para complementação de tempo, deputado. Obrigado, presidente. Eu quero trazer algumas notícias que foram dessa semana muito divulgadas na imprensa, debatido aqui, em relação aos incentivos fiscais. Eu também estive com várias reuniões, estive com o presidente da FEComércio, da FACISC, da Fiesc. Semana passada tive algumas reuniões com empresários, representantes de setores, e a gente traz aqui, se solidariza com o problema da retirada dos incentivos fiscais com muitas empresas que trazem uma insegurança jurídica. Eu estive conversando com o governador e também hoje pela manhã com o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e que eu tenho a informação a trazer é o seguinte: o governo está negociando com cada segmento da sociedade que vai ser impactada por essas retiradas de incentivos fiscais. Então, vamos dar um exemplo: o setor leiteiro, o setor de combustível, de aviação. Então, cada um deles negocia com a equipe do governo, acertam os ajustes dos incentivos fiscais. É feito o projeto de lei encaminhado para a Assembleia Legislativa para nós aqui debatermos e aprovarmos. Então, essa é uma forma que faz com que haja transparência e facilita e traz uma segurança jurídica para as empresas e para os setores impactados. Então, eu queria deixar assim, tranquilizar um pouco o setor econômico do Estado de Santa Catarina, que está sendo revisto caso a caso e que nós esperamos que até o final do mês de março, no máximo, a gente tenha todos os segmentos atendidos pela equipe do governo. Eu também quero aproveitar aqui
e anunciar algumas medidas que até ontem o governador Moisés anunciou. Por exemplo, até 2 de abril o governo vai estar 100% digital. Com essas medidas, por exemplo, de assinaturas digitais, a economia será de 29 milhões de reais para o governo. É praticamente o valor das reformas das 2 pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Então, é uma boa notícia que esperamos que se concretize muito em breve. O nosso colega deputado Alba já falou de ontem da vinda do ministro da Saúde aqui, trazendo 29 milhões de recursos para a área da saúde, mas eu quero fazer um destaque, deputado Alba. Nós temos aqui o nosso colega deputado Vicente Caro Preso, que foi secretário da Saúde, e quando eu assumi o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, eu conversei com o governador para nós fazermos a integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros. E isso, eu comentava que traria uma economia para o Estado, evitar duplicidade de atendimentos, aluguéis que o SAMU tinha, que poderia ser dentro dos quartéis de bombeiro, e hoje ele já é uma realidade. Só em economia, só de aluguéis, são mais de 600 mil reais por mês que nós economizamos, que todas as ambulâncias avançadas do SAMU estão dentro do bombeiro. E eu comentava ontem isso com o ministro, e ele estava dizendo que esse modelo que Santa Catarina está adotando, de otimização dos recursos, porque o SAMU e o Corpo de Bombeiro fazem basicamente semelhante. Muitas vezes um ligava para o bombeiro, outro ligava para o SAMU, ia 2 ambulâncias no atendimento, às vezes não ia nenhuma. Então, hoje eles estão integrados, o serviço, e esse serve de modelo para o Brasil, esse modelo de Santa Catarina, que eu vejo assim que é uma forma muito interessante da gente administrar e fazer uma boa gestão do recurso público. Tem a parte do nosso amigo colega de São. Acho que... Pela ordem. Obrigado pela parte. Rapidamente, alguns meses atrás, teve aqui um grupo forte do norte da Itália, que nós pensávamos que ele fosse ensinar aqui para o SAMU como se faz a PH. É um grupo que tem hospitais, ambulâncias, transporte de clientes de um hospital para o outro, enfim. E eles estão vindo essa semana para aprender com o nosso SAMU. Então, o nosso SAMU está exportando know-how de como fazer a integração, como saber identificar as potencialidades que tanto o bombeiro voluntário, bombeiro militar, enfim, todo o rescaldo que é feito pelas entidades é feito de uma maneira qualificada aqui e de uma maneira inteligente, porque reduz gasto. Então, foi uma guerra, mas uma guerra boa e foi vencida. Eu destaco que foi na sua gestão que nós conseguimos finalmente fazer essa integração, e eu sei que foi seu empenho, e não foi fácil, porque tinha muitos interesses de classes em jogo, e eu sei que abraçasse a causa e deu certo. Obrigado, deputado. Com a colaboração do senhor também. Deputado Monselim, sobre o assunto anterior, ontem nós tivemos, falando com o secretário Esmeraldino, junto com os produtores de alho e junto com os madeireiros. E foi uma solicitação minha também, do deputado Ger, que estava junto, que se eventualmente não houver tempo para que seja revisado cada segmento até o final do mês de março, porque a partir de 1º de abril se perde o direito do benefício. Que seja, quem sabe, prorrogado por mais um período de 6 meses, 3 meses. Essa é a solicitação como representante dos empresários da indústria catarinense. Porque, ao contrário, deputado, estará alguns segmentos já saindo de Santa Catarina. Então, essa é a grande preocupação nossa. Por favor, transmita isso ao nosso governador, ao secretário da Fazenda, que prorrogue esse prazo para que a gente tenha tempo para negociar em cada segmento. Eu sei muito bem do que o senhor está sentindo, e a pressão, inclusive, porque eu também tenho recebido essas demandas e o risco que nós sofremos de empresas já centenárias, às vezes estão mais de 100 anos aqui, poderem sair do Estado pela falta de competitividade. Eu, inclusive, fui um dos que solicitei, foi até na tribuna, a solicitação para o nosso secretário da Fazenda, essa possibilidade de prorrogação. Mas nós esperamos que desses 30 dias,
dias, que nós consigamos fazer em todos os segmentos essas negociações e trazer aqui, nós aqui dentro da Assembleia Legislativa, fazermos nossa parte e conseguirmos dar tranquilidade e competitividade às empresas catarinenses. Eu me solidarizo também com isso. E também eu vejo, eu acho que é importante, eu sei que isso já foi comentado aqui, mas é importante também citar a questão do que nós produzimos em Santa Catarina e o que retorna para Santa Catarina. Ontem o governador Moisés falava para o ministro da Saúde que a nossa dívida, que vai chegar provavelmente até o final de 2019 com 2 bilhões e pouco de déficit, ela não existiria se o governo federal retornasse pelo menos 5% do que nós produzimos aqui e é mandado para Brasília. São 50 bilhões de reais e retorna apenas 2, nem chega a 2,5%. Se voltasse 5%, nós já quitaríamos as nossas dívidas. Então, esse pacto federativo que Santos se prega, menos Brasília e mais Brasil, eu acho que está na hora de se colocar em prática e nós aqui também fazermos pressão de cima do governo federal para a gente conseguir trazer mais recursos do que nós produzimos, vai para Brasília e volta muito pouco. Agradeço a atenção. Obrigado. Agora sim, bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de 12 minutos, com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Caro deputado Mauro de Nadal, nosso vice-presidente que preside essa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, esta semana em especial, eu quero aproveitar aqui a presença do prefeito de Armazém, José Arente, que está tratando de assuntos ligados à defesa civil do seu município, que precisa, obviamente, da atenção nesse momento da Defesa Civil Estadual. Cumprimentar também o secretário de Educação lá do município de Ermo, o professor Michael Emerim, que também está na capital tratando de assuntos ligados à educação daquele município, e para com ele comemorar esta semana a reabertura da Escola Catulo da Paixão Cearense, lá de Sombrio. Todos aqui têm a lembrança do ano de 2017, quando, por questões sanitárias e de segurança, várias escolas foram interditadas, por falta de atenção da Secretaria de Estado da Educação e também da Secretaria Regional. E a escola mais antiga da nossa cidade, com quase 70 anos, passou pelo constrangimento de, naquele ano, não poder receber os alunos, que é a alma de uma escola. E esta semana, no dia de ontem, a escola reabriu as suas portas após uma grande reforma, com um investimento de quase 4 milhões de reais no final de 2017 e durante o ano de 2018, recebendo ali a comunidade escolar, formada por alunos, professores, funcionários daquela escola, que com muita alegria voltou a respirar educação e cumprir a sua missão, o nosso histórico e querido Colégio Catulo. Como ex-aluno desse colégio, esta semana o nosso coração bate um pouco mais aliviado de ver aquela escola, ao longo dos seus 70 anos de história, começar a cumprir ali a sua missão de fazer educação, de preparar as futuras gerações de sombrienses e também de catarinenses e de todas as escolas que foram fechadas naquele momento. A última a ser reaberta foi o Colégio Catulo, por isso tenho certeza que Sombrio, nesse momento, está em festa, mas, acima de tudo, a educação da nossa cidade recupera um símbolo da educação da nossa cidade, que é o Colégio Catulo, que tem 70 anos de sua fundação e que simboliza ali a educação quando começou na casa dos colonizadores e depois se transferiu para dentro daquele educandário. Quero aqui cumprimentar a todos que lutaram
para que isso pudesse estar acontecendo essa semana, alunos, pais, professores, a comunidade de Sombrio, vereadores, todas as lideranças que de uma forma ou outra se envolveram nessa conquista. É realmente uma semana para estarmos comemorando. É uma reforma geral, construção de 8 novas salas de aulas, laboratórios, biblioteca. O nosso colégio volta muito melhor do que ele estava. Algumas obras ainda em fase final de acabamento, mas nos próximos meses deve estar sendo entregue na sua totalidade para a comunidade. O mais emocionante é ver as crianças adentrarem naquele colégio e o colégio voltar a respirar educação. Quero dar as boas-vindas a todos, parabenizar a direção, professores, a APP e todos aqueles que se envolveram. Agradecer à Secretaria de Estado da Educação, Departamento de Engenharia, na pessoa da ex-diretora Karen, que se envolveu de maneira muito forte para rompermos barreiras e que esta obra pudesse estar acontecendo. A educação é, sem dúvida, a melhor coisa que podemos ofertar para as pessoas. Por meio de um bom ambiente escolar, podemos incentivar os nossos alunos e este novo prédio vai proporcionar, sem dúvida, mais segurança, conforto e qualidade para alunos, professores, funcionários e toda a comunidade escolar. Todos ganhamos. O Catulo, na verdade, a professora Leonor Krasborg, que escreveu um livro relatando várias passagens, ela cita uma frase que diz que o Catulo é uma escola para guardarmos no nosso coração e preservarmos a nossa escola. Por isso, esta escola, sem dúvida nenhuma, faz parte da história da nossa cidade, assim como a escola Maria Garcia Pesce, da cidade de Araranguá, que esta semana, na semana anterior, também voltou a receber seus alunos após um investimento de 5 milhões de reais, também faz parte das conquistas e das boas notícias desse novo ano escolar que estamos iniciando. Fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles funcionários da Secretaria da Educação, do Governo do Estado, a comunidade escolar que lutou por esse grande momento. Quero aqui aproveitar também o nosso tempo para fazer uma referência e chamar a atenção aqui da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, da Secretaria da Agricultura. Já estive dias atrás com o secretário Ricardo conversando sobre esse assunto, que é a situação de 2 barragens situadas no município de Jacinto Machado, a barragem do Rio Leão e do Rio Bonito, que foram entregues à comunidade no ano de 1988, cerca de 20 anos, e que até hoje não recebeu nenhuma manutenção dos órgãos que compete a essas barragens que foram construídas à época da Sudesul, que tem a finalidade de abastecimento, de irrigação, de contenção de cheias e também de abastecimento urbano. Eu falo isso agora não pelo tema do momento ou pela agenda do momento. Eu já protocolei e trago esse debate desde o ano de 2017 a essa tribuna para chamar a atenção tanto da Secretaria da Agricultura quanto da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, dos órgãos responsáveis pela manutenção dessas barragens. Quero pedir aqui a atenção, nós fizemos uma pequena filmagem junto com a nossa equipe na última semana, se for possível passar agora no telão. São 2 barragens que se encontram entre o município de Jacinto Machado e Praia Grande. A sua jusante, nós temos, aqui passa apenas a imagem para que possamos ter noção, as 2 barragens juntos acumulam mais de 20 milhões de metros cúbicos e há 20 anos não recebem manutenção, como esta. São comportas que estão sem manutenção, inclusive soltas, que impedem, inclusive, o bom manuseio da barragem. Praticamente não tem nenhum funcionário. E, pasmem, desde o ano passado,
o Estado não conseguiu apontar um único responsável dentro do Estado por estas duas barragens. Já percorri a Secretaria da Agricultura, aí vocês vejam vazamento acontecendo. Aqui é a lateral, um local que não devia nem ter água, tem mais de 1,5 metro de água acumulado. Isso aí é vazamento de uma lateral da barragem. Todo o quadro de abandono, aqui não dá para ouvir, mas tem água vazando embaixo dessas pedras. Aqui dá para visualizarmos, logo na saída da barragem. E aí era para não ter água, hoje tem mais de 1,5 metro de água. Já fazem 1 ano e meio que este deputado traz esse tema aqui no Estado, obrigado, para chamar a atenção das autoridades. Eu vim hoje aqui fazer um apelo, estou buscando novamente o apoio da Assembleia Legislativa para que o Estado faça uma vistoria. O ano passado, nós tivemos no DEINFRA, na Secretaria de Infraestrutura, e foi feito um apelo, fizeram lá um laudo, onde citam a necessidade de manutenção dessas barragens. Não são valores significativos, são valores modestos, mas precisam ser feitos para evitar amanhã um acidente. O DEINFRA, que tem uma diretoria para isso, inclusive ele alega que a falta dessas, a falta de recuperação de passarelas de acesso, as casas de manobras das comportas, as casas de comando das válvulas dispersoras e vazamento das galerias poderá causar o rompimento da estrutura. Quem disse isso é a Secretaria de Infraestrutura do Estado no ano de 2018. De lá para cá, nada aconteceu. Por isso, sou obrigado a voltar a essa casa, pedir aqui para os organismos responsáveis do Estado que nas próximas semanas busquem conhecer melhor essas barragens, e algumas ações precisam ser feitas emergencialmente. São cerca de 750 famílias, existe lá o Instituto Federal com cursos universitários, mais de 500 alunos nas escolas, a jusante dessas barragens que correm um risco permanente. Venho aqui como deputado da região denunciar, mas acima de tudo, dizer que compreendemos o pouco tempo que o governo do Estado tem um novo comando, mas fazermos aqui um apelo às lideranças ligadas à Secretaria da Agricultura, à Secretaria de Infraestrutura, à Defesa Civil, para que nas próximas semanas agendem uma visita neste local, mas acima de tudo, já existe um levantamento feito e que essas ações sejam efetuadas o mais rápido possível, em nome da segurança das pessoas que moram a jusante dessas barragens. É isso, presidente. Esta presidência suspende a presente sessão pelo tempo de 4 minutos. O lazer aquático é uma das opções mais buscadas nos dias quentes. O principal risco associado ao uso de piscinas é o afogamento, sendo ele uma das principais causas de mortes acidentais em crianças no Brasil. Em Santa Catarina, a Instrução Normativa 33 do Corpo de Bombeiros Militar exige sistema de antissucção, tanto em piscinas de residências multifamiliares, os condomínios, como em qualquer piscina